Olá, queridos amigos, que felicidade, que alegria e que honra podermos iniciar o programa Jesus e o Espiritismo. Nesta temporada estamos estudando o livro Roteiro de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. O programa é apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar, e ter a sua companhia, ter você estudando comigo, correspondendo, escrevendo mensagens, trocando ideias, me faz motivar para que cada dia eu possa me encontrar aqui e juntos estudando esta obra preciosa. No dia de hoje, nós veremos a primeira parte do capítulo 14. Quem está acompanhando desde o começo já está ciente que o nosso programa, cada capítulo dele é dividido em 2. Então hoje será o primeiro programa do capítulo 14, Evangelho e Alegria. É um capítulo, na minha visão, interessantíssimo, porque Emmanuel faz alusão ao Evangelho e à alegria. E muitas vezes imaginamos que o Evangelho, ele por si só, é uma mensagem morta. Há 2000 anos foi dita, repassada, escrita e ficou por ali. Não. O Evangelho, ele também nos dá a oportunidade de reinventarmos, sentirmos alegria, seja numa ação caritativa, seja quando conseguimos vencer uma tribulação que nos chega. São alegrias que os ensinos através do Evangelho vêm enriquecendo os nossos corações. Por isso que eu achei muito interessante esta analogia que Emmanuel faz do Evangelho com a alegria. Começa Emmanuel desmistificando ao nos dizer: grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. As pessoas que são tristes e amarguradas não podem colocar a culpa no Evangelho ou nos ensinos de Jesus. Pelo contrário, todos os evangelhos que compõem o Novo Testamento, em momento algum Jesus, ele valoriza a reprimenda, por exemplo, diminui o esforço alheio, valoriza a problemática humana. Pelo contrário, Jesus ele sempre enaltece a vida, a oportunidade, a fazermos pequenas escolhas no nosso dia a dia. E isso que eu me apego. Então tem pessoas que dizem assim: a mensagem do Evangelho ela é muito dura. Eu não sei em que sentido, porque é uma mensagem que nos traz reflexão, isso é verdade. Nos traz até certo ponto vergonha, porque às vezes eu sou convidado a comentar o Evangelho, determinados temas que eu ainda tenho dificuldades em relação a eles. Realmente é difícil, mas não duro. Em momento algum Jesus ele rebaixou ninguém. Em momento algum, a mensagem de Jesus privilegia um e diminui o outro. Não. A interpretação humana, falível, frágil, imperfeita, infelizmente, está sujeita ao grau evolutivo daquela coletividade. Mas não podemos daí dizer que o Evangelho seja o reflexo dos ensinamentos ministrados por pessoas. Eu posso pegar um texto de Emmanuel, de André Luiz, do próprio Cristo, e interpretar a minha maneira. A minha paz de espírito vai interferir, as minhas dificuldades naquele momento irão interferir, mas isto não quer dizer que eu estou interpretando 100% do que a mensagem nos diz. Então é importante nós também pegarmos o conhecimento do Cristo e não ficarmos presos apenas ao que o meu chefe religioso diz. Precisamos urgentemente tirarmos as próprias conclusões acerca dos ensinamentos, das parábolas que Jesus nos deixou e até mesmo de pontos doutrinários de Allan Kardec. Quantas pessoas não pegam uma pergunta, uma resposta do Livro dos Espíritos e interpreta à sua maneira?
Quantas pessoas não pegam uma obra de Chico Xavier e interpretam à sua maneira? Então é importante que nós também estudemos, meditemos, para não ficarmos preso apenas ao que o outro diz e interpreta. É fundamental que nós possamos interpretar, mesmo tendo um conhecimento pequeno, mesmo tendo pouco tempo de espiritismo. Não importa. É importante nós tirarmos também as nossas próprias conclusões. Continua Emmanuel. Indubitavelmente, o sacerdócio muita vez impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. Então aqui o Emmanuel, que teve a oportunidade em mais de uma existência em vir com cargos dentro da igreja, ele nos avisa que infelizmente no curso destes quase 2000 anos, a igreja associou a poderosos, modificou alguns conceitos básicos da igreja primitiva, e isto fez com que ela desse uma desviada do cunho moral que ela havia assumido no plano espiritual. Não quer dizer que toda ela esteja perdida. Não quer dizer que ir na igreja católica para o católico é inválido. Não. Eu conheço muitos que vão, ouvem a mensagem, saem de lá e procuram ser uma pessoa melhor. Podem não compreender a reencarnação, a mediunidade, a comunicabilidade com os outros seres, mas isto é um ponto de vista. Ela deu uma pequena modificada no seu curso, mas não podemos dizer que tudo esteja perdido. Hoje o catolicismo é o maior rebanho de cristãos do mundo. Então nós temos que orar muito por estas instituições que abrigam imensas coletividades de almas, que ouvem a palavra, que procuram na sua ritualística, que podem eventualmente ter pontos de vistas que somos contrários, existem. Dentro do próprio espiritismo, a interpretação de um chefe espírita para um outro, de um orador para um outro, de um médium para um outro, modifica. Então precisamos compreender que a história nos mostra que houve uma modificação para pior. Agora nós precisamos o passado das religiões, das pessoas, dos governos, dos impérios, não modificamos. O que nós podemos pegar é os cacos que sobraram e levar daqui para frente, daqui em diante. Também não adianta eu ficar apontando o dedo na ferida que não vai voltar. Olha, a igreja fez isso, a igreja fez aquilo. Eu não vou aproveitar isso, pelo contrário. Eu vou dividir a minha família, eu vou criar problema para quem segue aquela religião. Quem que vai ganhar no final das contas? Ninguém. Ninguém vai ganhar. Então, na condição de espírita hoje, vendo uma página respeitosa como esta de Emmanuel, que não está aqui falando mal deste ou daquele, ou desta ou daquela instituição, está nos mostrando apenas que o cristianismo poderia ser diferente hoje, com menos abuso por parte da igreja, mas que ainda assim conserva tradições que ajudam a iluminar muitos corações. Continua Emmanuel. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Como nós, os espíritas, interpretamos os anjos? Os anjos são espíritos de uma evolução grandiosa, que seja no planeta Terra ou em outros planetas que formam a casa do Pai, já despertaram o amor, o respeito, a tolerância, o senso da família universal, e a Igreja Católica utiliza este termo para dizer a respeito destes espíritos celestiais. O espírita pode falar anjo? Pode.
Pode escrever a palavra anjo no meio de um livro? Pode. Tanto é que um contexto muito utilizado a palavra anjo é anjo da guarda, espírito, protetor. Então, não vamos nos apegar às palavras. Não é tão utilizada no nosso vocabulário, nem no nosso dicionário. Porém, se temos afinidade com esta palavra, não será pelo uso dela que perderemos em doutrina, em conteúdo, em filosofia, em doutrina espírita. Então, isso daí é tranquilo. E Emmanuel utiliza num ponto de vista muito interessante, que o mestre, ao vir, ele é precedido por espíritos de alta envergadura espiritual, seja do plano físico, seja no plano espiritual. E a nossa última frase para encerrarmos o nosso primeiro bloco. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino, que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Então Maria, José, os pais de Jesus, eram médiuns extraordinários da vidência, da premonição, do sonho, tinham contato com espíritos de alta envergadura, até mesmo pelo projeto que eles estavam assumindo de receber o Mestre amado. E aqui Emmanuel faz esta referência magistral à Mãe Santíssima. Muitos podem me perguntar, André, o que o Espiritismo diz de Maria de Nazaré? Um espírito de alta envergadura. Não rezamos o Ave Maria, que é uma prece tipicamente católica, mas temos por ela muito respeito. Dirige no plano espiritual Vale dos Suicidas, procurando amparar aqueles espíritos que não souberam conduzir a sua existência e encontraram no suicídio o seu refúgio. É uma trabalhadora das mais fiéis que Jesus possui, um espírito de alto quilate, alto valor, como José, o pai de Jesus, também o é. Então, da nossa parte, da parte dos espíritas, temos muito respeito por ela, muita veneração. E nas nossas preces, sempre que possível, lembrarmos daquela mãe, mãe de todos nós, aquela mãe santíssima, aquela mãe amorosa com o seu manto protetor, trazendo-nos a tranquilidade e a serenidade. Então nós temos sim por ela um profundo e grande respeito, e o trabalho que ela desenvolve no plano espiritual é de um vulto inimaginável ainda para a nossa mente, muito voltada para o próprio dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo, já retornaremos com a continuidade do nosso capítulo Evangelho e Alegria. É um capítulo sui generis, um capítulo em que Emmanuel teve esta felicidade de nos colocar como título e como explicação, mas ele não terminou ainda não, já retornaremos. Voltamos com o estudo do livro Roteiro. Agradeço uma vez mais a sua audiência. Se você está me acompanhando pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, deixe o seu like, o gostei, compartilhe, comente no vídeo. São ações que muito nos ajudam e eu te peço carinhosamente que interaja comigo, que divulgue. E se já está assistindo no canal da TV A Caminho da Luz, se inscreva no canal,
habilite as notificações. E se tem acompanhado tanto eu quanto meu pai no Instagram, no Facebook, tem visto as publicações das fotos, os vídeos que fazemos quando estamos fazendo a comida fraterna, e você pode cooperar conosco. Ao entrar no canal do YouTube, você encontrará o Seja Membro. Lá tem vários valores, formas de pagamento, e você estará contribuindo diretamente com as nossas atividades. Dando continuidade no tema de hoje, capítulo 14, Evangelho e Alegria. É o primeiro programa de 2 a respeito deste capítulo. Continua Emmanuel. Nasce Jesus na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão da inesperada estrela. A manjedoura, ela tem uma simbologia. Além de Jesus ter nascido na manjedoura, de um modo muito simples, muito rústico, nós também precisamos relembrar que a manjedoura, ela tem para nós os cristãos o sentido da simplicidade. Jesus poderia, pelo seu grau evolutivo, co-criador do planeta Terra, espírito convidado por Deus, o nosso Pai, a ser o governante espiritual do nosso planeta, ele tinha todas as prerrogativas necessárias para vir numa casa das mais afamadas, com um grande sobrenome, com uma grande fortuna, com um grande poder em suas mãos desde jovem. Jesus poderia ter tido tudo isto. Jesus poderia ter escolhido vir onde ele desejava. Ele tinha condições morais para interferir, projetar a sua própria vinda. Mas ele escolheu vir de modo simples, e a vida toda ele passou de modo simples. A manjedoura é o ponto de partida para todos nós que procuramos ver no Cristo o exemplo, o modelo, o amigo, o ícone, o guia, o referencial. Então ele teve um nascimento que não foi marcado por nada de extraordinário no sentido físico, apesar de que vieram, como a própria mensagem diz, não é? A estrela que acompanhou, os reis magos que vieram, a natureza toda ela saudando a vinda do nosso mestre Nazareno. Então eu percebo que Jesus ele procurou ser o mais parecido conosco. Jesus ele procurou ser o mais humano possível, apesar que de humano Jesus não tinha nada. Ele procurou o máximo se assemelhar à nossa natureza, a falar de modo que pudéssemos naquela altura compreender, procurou usar da união, do bom senso, do equilíbrio. Jesus foi um médico na sua época. Jesus foi um psicólogo na sua época, Jesus foi um diplomata na sua época, como Jesus também foi um revolucionário do amor. Não um revolucionário que pegasse numa arma e dissesse assim, olha, vamos tirar este governo, vamos colocar aquele outro. Não, Jesus nunca teve este intento. Jesus foi um revolucionário de princípios morais daquela altura. Uma lei ainda muito arcaica, olho por olho, dente por dente. Do outro lado, a tábua da salvação, os 10 mandamentos mosaicos, de uma beleza espiritual inimaginável, mas com uma aplicação pouco utilizada pelo grau evolutivo daquelas próprias pessoas. Então nós vemos que Jesus ele inaugurou uma nova época, antes e depois do Cristo. A igreja não teria força para dividir uma época em antes e depois dele. O que fez com que dividíssemos uma época foi os feitos morais que aquele extraordinário ser fez na sua época. Jesus não é um homem comum, não. Jesus ele está muito acima de ser uma pessoa tida como vulgar, mais um profeta, não. Ninguém, o Sinédrio não persegue uma pessoa aleatória como fez com Jesus.
Em 3 anos incomodar como incomodou, sofrer perseguição como sofreu. Nós precisamos ver Jesus seu ponto de vista religioso, da fé. Jesus, além de tudo isso, Jesus é mais. Jesus foi um filósofo. Jesus nos deixou ensinamentos para analisarmos, interiorizarmos e vivermos. Jesus, ele caminhou com todo tipo de pobreza moral que a terra possuía, prostituição, ladrões, bandidos, pessoas tidas de má vida. Estava lá. Nunca reprimiu. E quando chegou a adúltera perto dele, a única coisa que ele falou: alguém te condenou, minha filha? Não, vai, não peques mais. Nunca condenou um apóstolo. Apenas pedia prudência, vigilância, atenção no caminho. Mas Jesus nunca corrigiu um apóstolo, Jesus orientava. Jesus nunca quis ir até os poderosos da época: olha, vamos nos aproximar de César, do procônsul romano aqui na Palestina, vamos nos associar a centuriões romanos, ao Herodes, o rei. Não, Jesus nunca teve essa preocupação. Tanto é que Jesus, sempre que perguntado, dizia: eu vim para os doentes. Doente na analogia de quem já reconhece: eu ainda sou doente do orgulho, da vaidade, da prepotência, da arrogância, não doente físico apenas. Quando Jesus falava de doença, não é o estrupiado fisicamente, o cego, o coxo, o manco, o paralítico, o leproso, não. Jesus falava daquele que olha para si e diz assim: eu ainda sou invejoso, eu ainda penso mal do próximo, eu ainda desejo o que o outro tem, eu ainda sou fofoqueiro. Reconhece a doença, porque um doente, para conseguir uma ajuda, ir ao médico, ele tem que reconhecer que está doente. Um alcoólatra, para poder receber ajuda, ele precisa reconhecer que é um alcoólatra. O drogadita, para compreender que as drogas chegou num limite que ele precisa de cuidados, ele precisa reconhecer que ele é um drogadita. O doente do evangelho é a mesma coisa, não é o doente físico. É aquele que já olha para si. E quando falamos de doente, é o rico e o pobre da matéria. Independente da sua posição social, da cor da pele, da onde ele esteja. Continua Emmanuel nos ensinando: tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador das notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. E até esta frase está até no Evangelho de Lucas, no início do Evangelho de Lucas. Paz aos homens, de boa vontade, uma frase muito bonita. Um ponto que me chamou a atenção é quando ele nos fala: chamado por um emissário espiritual, que se fez visível pela materialização. Como é que nós iríamos estudar isto há 2000 anos atrás? Há 1000 anos atrás, na Idade Média. Há 500 anos atrás que Galileu Galilei foi condenado porque disse que a Terra não é o centro do universo. Hoje, com a visão espírita, não é melhor do que nenhuma outra religião, mas ao mesmo tempo trata de assuntos que outras não tratam. Nós percebemos que a vinda de Jesus, a estadia de Jesus em nossos meios, ela foi marcada por eventos singulares, espirituais, materiais, que o Espiritismo nos explica mais facilmente. E nós saímos daquela zona do maravilhoso e do espetacular e compreendemos que o sobrenatural nada mais é do que o natural. O que é o sobrenatural? O natural desconhecido. Quando eu não tenho resposta, é milagre, é uma coisa santa. Não, hoje o Espiritismo já nos explica os milagres, nos explica estes fenômenos,
nos explica coisas que até então nós não compreendíamos. Então, quanto mais vamos mergulhando em livros como este de Emmanuel, no conhecimento ministrado por grandes e veneráveis homens e mulheres, espíritos de alta envergadura que encontraram médiuns aptos ao trabalho, nós vamos tendo estas revelações. Eu não tenho dúvidas de que num futuro, sem prever uma data, sem criar uma data, eu não tenho dúvidas de que muito do cristianismo será reescrito. Eu não tenho dúvidas de que traremos uma nova visão de Jesus. A visão de hoje ainda é muito atrasada, muito deficitária, ainda muito ligada ao passado. Mas a verdade, ela vem à tona. Seja agora, seja amanhã, seja depois, ela vem. E eu não tenho dúvidas de que mais cedo ou mais tarde, seja por descobertas, ou seja, por informações provenientes do plano maior, do plano espiritual, nós vamos ter uma nova compreensão de Jesus, uma visão mais apropriada do que ele foi, do que ele é, do que os seus ensinamentos representam. As religiões brigarão menos entre si, menos protagonismo para os homens e mais protagonismo para a própria mensagem do Cristo, menos vaidade no ministrar um conhecimento, menos inveja, como temos visto no próprio seio cristão. É para um futuro, ainda não é para hoje não, mas eu tenho muita convicção de que um dia, mais cedo ou mais tarde, teremos grandes revelações em torno da vida e da obra de Jesus, o nosso amigo de todos os momentos. Vamos caminhando para o término do programa. Eu agradeço a TV Mundo Maior, em Guarulhos, e a TV A Caminho da Luz, em Itapira, pela oportunidade que estão me dando de semanalmente estudar o livro Roteiro. Eu espero que este estudo singelo possa ter levado um pouco de esperança, de luz, e no próximo programa nós vamos dar continuidade no capítulo 14, Evangelho e Alegria. Emmanuel ainda não esgotou este assunto, com seu poder de síntese extraordinário, ele continuará ensinando-nos acerca da alegria que podemos ver através do Evangelho. Votos de muita paz e de muita luz.